Graça e paz, povo de Deus. Uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Tivemos pela manhã um tempo proveitoso, graças a Deus. E é com alegria, mas também com certo tremor, porque falar sobre a paixão da palavra é uma das 3 prioridades que eu elegi para a minha vida. Eu elegi 3 prioridades nesse tempo. A primeira prioridade é examinar, cuidar e examinar as Escrituras. E nesse cuidado, o meu desejo ardente do coração é não só de examiná-la, mas de compartilhar a palavra de Deus. Essa é a minha primeira prioridade, que é uma paixão e ao mesmo tempo se tornou uma responsabilidade. A segunda prioridade na minha vida é o desafio dos confins da terra. Levar o Evangelho aonde ele ainda não foi anunciado. De cada 3 pessoas no mundo, nós temos uma que nunca ouviu falar de Jesus. Morre 85 mil pessoas sem nunca ter ouvido falar de Jesus por dia. Nós temos urgência e tem um grande desafio de chegar aos confins da terra. Agora em setembro, nós vamos fazer o mês de missões, dando ênfase, destacando, informando, falando do que nós já temos feito e dos desafios que virão. E no 10 de outubro nós queremos levantar uma oferta de poder, uma oferta de milagre. Amém? Você pode me achar doido, mas eu quero levantar R$1 milhão nessa oferta. Glória a Deus. Amém? Para isso nós precisamos estar unidos nesse propósito de levar a palavra de Deus aos confins da terra. E a terceira prioridade da minha vida nesse tempo é a expectativa da volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando, amém? Um dia, meditando na parábola das 10 virgens, uma frase se configurou no meu coração. Eu entendi o Espírito Santo dizendo para mim: Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Essa frase trouxe 3 realidades para o meu coração muito intensa. A primeira, que nós precisamos estar prontos. Candeia acesa é prontidão. É uma igreja que não está dormindo, não está vacilante, não está distraída, não está adormecida, nem em si mesmada, mas é uma igreja que está em prontidão. Acender a candeia é estar pronto. Encher a vasilha é andar em santidade, é ter unção, é ter óleo fresco. E eu costumo dizer que o que mantém a candeia acesa não é o pavio, é o óleo. Então nós precisamos ter reserva de óleo. E se você ainda tem alguma coisa para resolver, algum pecado escondido, procure andar em santidade, para que a sua reserva de óleo comece a crescer, em nome de Jesus. Essas são as 3 prioridades. E uma delas, como é paixão pela palavra. E eu entendo que a igreja El Shaddai é uma igreja que tem sido ensinada na palavra de Deus. Toda vez que alguém fala de um texto bíblico aqui, o que é que vocês dizem? Glória a Deus. Mas eu falei hoje pela manhã que isso não seja um jargão, que isso não seja um hábito, mas que seja uma lembrança de que toda vez que a Bíblia é aberta, a glória de Deus se manifesta. Amém? Glória a Deus. Que quando você disser isso, você lembre: cada vez que a Bíblia é aberta, a glória de Deus é manifesta. Por isso, se eu digo aqui João 3,16, amém, glória a Deus. Eu tenho um desafio de tornar a volta de Jesus uma expectativa muito forte no coração da igreja. Há uma voz profética, lá em Mateus capítulo 25, versículo 6. Glória a Deus. Diz que à meia-noite se ouviu uma voz: Ei, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Meus amados, uma voz profética tem que se levantado nas nações da terra, em todo mundo,
anunciando que Jesus está voltando. Essa voz profética, homens e mulheres, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, estão se unindo. Os 5 ministérios estão se unindo para declarar, unidos com o Espírito Santo de Deus: noivo vem. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu peço a oração de vocês porque eu tenho sido uma dessas vozes proféticas que tem se levantado para declarar que Jesus está voltando. E hoje de manhã, com a liberdade que o Espírito Santo, que aqui está, amém? Ele está aqui, com a liberdade que Ele nos deu, nós podemos compartilhar a palavra. E achei importante a presença dos intercessores aqui. Tem 2 intercessoras aqui orando por mim o tempo todo. Eu pedi para os de manhã, vou pedir para os de agora. Escreva meu nome na sua lista, viu, irmãs? Coloque meu nome lá na sua lista de oração. Eu preciso de oração. Paixão pela palavra. Durante algum tempo, essa palavra foi mal interpretada. Circulava um mito em relação da palavra paixão. Ela quase foi endemonizada, né? Por quê? Porque quando se falava de paixão, se lembrava dos apetites carnais. Mas a palavra paixão em si, na verdade, é um desejo que nos impele em uma direção. Paixão é um desejo que nos impele em uma direção. Então, paixão pela palavra é um desejo dado por Deus para que você seja impelido em direção à sua palavra. Amém? Então, quando nós falamos de paixão pela palavra, estamos falando desse sentimento que nasce, que vem do Espírito Santo de Deus. Essa sede que você tem de Deus, é o Espírito Santo que lhe dá. Mas é interessante que a Bíblia diz que aquele que tem, lhe será acrescentado, e o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A Bíblia diz isso em relação a essa sede, a essa fome de Deus. Aquele que tem fome, ele vai ser saciado, mas continuará com essa fome de Deus, da presença dele, a sede de Deus. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, se nós não buscarmos ardentemente, com o coração, a palavra de Deus, o pouco que temos nos será tirado. Esse não é tempo mais de brincar. Esse é um tempo de crentes se posicionarem em relação à palavra de Deus. Crentes comprometidos com a palavra de Deus. Nós precisamos estar comprometidos. Eu posso me lembrar de Hebreus capítulo 5, no final do capítulo 5, o escritor do livro de Hebreus diz assim: pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, já deviam estar alcançando a maturidade, mas ainda é necessário que se dê leite espiritual, os rudimentos da fé. Um dia desse eu estava pensando, eu disse: qual é esse tempo decorrido? Quanto é o tempo que a Bíblia mede para alguém estar maduro? E daqui a alguns dias vocês vão estar aqui na conferência da tribos, a maturidade dos filhos, amém? Glória a Deus. Eu tenho orado por essa conferência e tenho orado pela conferência de homens. Santidade não é uma opção, aliás, não é opção. Se não é opção é porque ela é obrigatória para nós homens, amém? E na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A palavra grega para filhos em João 1, 12 é teknon, ou seja, filho imaturo, novo, recém-nascido, que está começando na sua jornada. Mas em nome de Jesus, você vai sair da imaturidade para a maturidade, amém? Ainda tem muitos filhos teknon aqui, imaturos, dengosos, que se chateiam por qualquer coisa,
que dão desculpa em toda situação. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 15: vocês não receberam um espírito de covardia para novamente temerem, mas receberam o Espírito, que os torna filho por meio da adoção, e nos dá o direito de clamarmos Abba, Pai. A palavra grega para filhos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15, é huios, filho maduro, filho que alcançou o status da maturidade. Amém? E maturidade, meu amado, não é medido pelo tempo que você tem de conversão. Não. A maturidade é medida pelo caminho que você percorreu. Não é medido pelo tempo caminhado, mas pela distância percorrida. Maturidade é medida por isso. E no nome de Jesus, o que eu quero fazer hoje com você aqui, esse tempo que eu quero estar com você, é para despertar você. E alguns de vocês eu queria descer daqui e dar uma chacoalhada, pegar, em outros dar uma lapada mesmo, de tão preguiçosos que estão. Você vai sair dessa inércia, dessa acomodação, porque nós não fomos chamados para estar acomodados. Nós somos os inconformados desse século. Amém? Nós somos os inconformados. Nós não nos conformamos à imagem desse mundo, mas somos transformados pelo poder da palavra. Esse é tempo dos filhos maduros, dos ruios se manifestarem para essa geração perdida e sem referência. E por que não tem referência? Porque não tem fundamento. Porque não tem base sólida na palavra. E nós precisamos ser tão apaixonados pela palavra de Deus, que, como diz o apóstolo Pedro, nós devemos desejar esse verdadeiro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, como aquela criança que chora pelo leite da mãe, pelo peito da mãe. O pai pode brincar, pode jogar para cima, ela não para de chorar. Ela só vai parar de chorar quando ela for saciada pelo leite materno. Assim nós devemos desejar o verdadeiro leite espiritual, a palavra de Deus, que por meio dela nos capacita para crescermos na salvação. Lá em Deuteronômio, glória a Deus, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Eu quero ler, não li eu de manhã, mas quero ler com vocês. Daramaio. Deuteronômio, capítulo 8. A partir do versículo 1 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todos os caminhos, pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Você passou por um momento difícil? Você passou por uma situação complicada? Se você estiver alicerçado na palavra de Deus, isso será para levar você a um novo entendimento de que nós não vivemos só de pão, mas nós vivemos da palavra de Deus. Foi com essa palavra que Jesus venceu a tentação no deserto, quando Satanás o tentou, o testou no deserto, levado pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Em Deuteronômio capítulo 28, 29, nós temos as bênçãos e as maldições. Mas você sabe que lá está escrito bênçãos
para aquele que ouvir e guardar as minhas palavras. Tem muito cristão aí que quer receber as bênçãos, mas eu quero dizer uma coisa para você, presta bem atenção. Algumas promessas na Bíblia são incondicionais, entre elas a salvação. Eu sou salvo não por algo que eu fiz para merecer, porque não há nada em mim que me levasse a merecer a salvação. E não houve nada que eu fiz para merecer a salvação. Eu fui salvo pela graça, assim como você. Mas há muitas bem-aventuranças na Bíblia, muitas bênçãos na Bíblia que estão condicionadas à obediência. Lá em Deuteronômio 29 diz: você será bem-aventurado, você será bendito na cidade, bendito no campo, bendito ao entrar, bendito ao sair, se atentamente ouvires a minha voz e a obedeceres. Então nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Se nós queremos crescer, se nós queremos sair da imaturidade para a maturidade, há algumas disciplinas que podem aumentar a nossa fé. Como a oração pode aumentar a sua fé, o milagre pode aumentar a sua fé, mas é a palavra que vai transformar você. É a palavra de Deus que nos transforma. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma mente transformada pela palavra de Deus. Então o que nos transforma, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Assim como santidade, nós estamos chegando aí, estamos próximos da conferência de homens, e você, homem, precisa estar lá. Amém? Porque há algumas coisas que nós temos que alcançar, e só vamos alcançar se buscar. Tem coisa que você pode pedir e você vai receber, mas tem coisa que você tem que buscar para encontrar, e tem outras que você tem que bater para poder a porta se abrir. Você tem que insistir, perseverar. E no nosso nível de busca nós precisamos, homens, sair da passividade e ir para a busca intencional. E a santidade é uma busca que nós precisamos ter. E santidade não é apenas não ter pecado escondido, é muito mais do que isso. Santidade é uma manifestação ofuscante da luz. Não é só não ter trevas, é expandir a luz. Porque o primeiro papel da luz é dissipar as trevas, mas não é só isso, ela vai expandir. Ela vai ser referência, e nós homens precisamos ser referências. E como é que nós vamos nos santificar? Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? É a palavra de Deus que é a verdade, que vai nos transformar. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muitos crentes que confundem essa liberdade que a verdade traz. A verdade, meu amado, ela tem um poder inquestionável. Ela tem autoridade inquestionável. Aonde a verdade tocar, ela vai trazer liberdade. Aleluia. Mas a palavra diz: se você conhecer. Ela não diz que a verdade fará isso sem que haja uma busca, sem que haja um conhecimento. Você precisa interagir com a verdade. Conhecereis, e então a verdade vai libertar você. Não é que ela não tenha poder, ela tem. Não é que ela seja inoperante, ela é operante para aqueles que a conhecem. E conhecer aqui não é apenas saber de ouvir falar. Conhecer aqui é ter uma vida de prática da palavra. Desde 2020 eu tomei 3 decisões, naquele tempo da pandemia, do início da pandemia, do lockdown, ficar em casa.
Deus me levou a 3 decisões, uma delas é essa: eu vou transformar conhecimento bíblico em prática. A maioria de nós conhece muito mais acerca da vontade de Deus do que está fazendo. Você já sabe, muita coisa você já sabe. Alguns de vocês estão atrás de unção nova, quando nem ainda colocaram em prática a unção que já receberam. Eu acho uma incoerência para nós. Se você quer algo novo, seja fiel no que já lhe foi entregue. Porque Deus está pronto, meus amados, para derramar coisa que os olhos não viram, ouvidos não ouviram. Lá em Deuteronômio 29, 3 e 4, ele fala isso, e Paulo reforça isso em 1 Coríntios 2, 9. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que têm compromisso com a sua palavra, que buscam a sua palavra. Eu estou profetizando sobre sua vida hoje, eu estou liberando algo sobre sua vida hoje. Eu profetizo que você vai ver o que ninguém nunca viu, que você vai ouvir o que ninguém nunca ouviu, que você vai entender o que ninguém nunca entendeu. Eu não estou aqui para trazer conforto para você, eu estou aqui para lhe incomodar mesmo. Amém? A minha preocupação, eu não sou evangelista, a minha preocupação não é com números, e números são importantes, o evangelista tem que pensar nisso. Eu sou mestre, a minha preocupação aqui é qualidade. Que você saia da mediocridade, que você deixe de ser um crente medíocre e passe a ser um crente comprometido com a palavra da verdade. Eu sei que você está olhando para o profundo e querendo estar lá, mas muitos de vocês, embora queiram o profundo, não têm coragem de sair do raso. Para você ir para o profundo, você tem que ter coragem de sair do raso. Para você andar sobre as águas, você tem que ter coragem de sair da sua zona de conforto. Saia do barco. Sabe, nesses dias Deus tem nos chamado para andar sobre as águas. Há uma tempestade vindo. Há um agitar terrível vindo. Mas quem tem a palavra da verdade vai andar sobre tudo isso. Aleluia. Então trate de encher a sua vasilha. A vinda de Jesus é tão certa e me empolga, me alegra saber que Ele está perto. Eu estou fazendo de tudo para escapar. A vinda de Jesus é tão certa que nós precisamos estar preparados. Acenda a sua candeia, encha a sua vasilha, busque mais. Como é que eu posso encher a vasilha, pastor? Em primeiro lugar, anda na luz, mas busque essas disciplinas essenciais: a leitura da palavra, a oração e o jejum. Essas disciplinas são importantes, porque não basta apenas ter força de vontade. Muitos de nós têm força de vontade para mudar, para querer crescer, mas ano após ano, conferência tribos após conferência tribos, nós estamos no mesmo lugar. Em nome de Jesus, que a próxima conferência aqui você esteja já como Rúrios e não como Tecnon mais. Amém? Que nós não vamos mais ter que tratar de maturidade na próxima tribo. Nós vamos ter que tratar de como nós vamos cuidar desse grande avivamento que vai chegar. Que o nosso foco não seja mais melhorar o que nós temos que melhorar, mas seja agora como expandir o que já temos. Há muitos crentes que só estão atrás da unção. E porque eles estão atrás de unção, todo domingo querem algo novo, ouviu falar, está ali, vamos atrás.
Na verdade, eles estão sendo distraídos por um mover gospel. Eu não estou dizendo que está errado o mover gospel. Eu acho que tem que ter. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se Deus falou algo para você nessa conferência Tribos, pare. Olha, se tem uma coisa que nós temos que fazer é parar quando Deus fala. O que é que eu tenho que fazer para mudar e alcançar esse nível que Jesus falou para mim? Sabe por que nós estamos correndo atrás de unção? Porque a unção não permanece. Porque uma coisa é receber a unção e é fácil. Olha, eu sou homem de Deus, pastor Marcos Paulo é homem de Deus. Se nós orarmos por você, algo vai acontecer. Não tenho dúvida. Você vai receber uma unção. O problema não é recebê-la, o problema é permanecer nela. Para permanecer tem que ter maturidade. E se você tiver maturidade, daqui a pouco você só não permanece nela, você transfere ela. Porque uma coisa é receber unção, outra coisa é permanecer, e outra coisa é transferir. Você vai chegar nesse nível de maturidade. Algum tempo atrás eu estava orando, ainda 7 anos mais ou menos. Jesus disse: eu estou tirando 55 anos de atraso. Eu disse: meu Deus, misericórdia, nós estamos atrasados tudo isso. Eu estou liberando uma palavra em todo lugar que vou. Uma unção de aceleração. Você vai percorrer nos próximos 6 meses o que você levaria 6 anos para percorrer. Você recebe? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque essa unção de aceleramento está sendo derramada sobre a igreja. Agora, tomara ver você ficar aí nesse nhenhenhen, nessa mesmice. Busca, porque se você não buscar, daqui a 6 meses eu vou ter que profetizar a mesma coisa na sua vida. Fica nessa mediocridade. Você não vai alcançar. Nós precisamos ser tão incomodados, eu preciso fazer algo. Eu vou fazer algo. Quando nós buscamos a palavra de Deus, essa palavra que nos santifica, que nos transforma, é um relacionamento que nós temos com Ele. Não é suficiente o que você já sabe de Deus, não é. Você precisa conhecer mais a Deus. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Não é só um momento, é uma história. Deus não é Deus de um momento, Deus é Deus de uma história. Ele quer escrever algo através de você. Na verdade, Ele já escreveu isso, só precisa executar. Já há um grafos a seu respeito no céu. Já há uma grafia escrita a seu respeito no céu. Ele já fez um plano para você. É bem verdade que Satanás quer atrapalhar esse plano. Quer impedir que você se torne tudo aquilo que Deus deseja para você. Mas em nome de Jesus, assim como foi frustrado o plano dele para impedir que fôssemos salvos, será frustrado o plano dele que quer nos impedir de crescer. Você vai sair da imaturidade para a maturidade. Mas olha, não é possível, não é possível. Meu amado, por mais que eu ore por você, milagre pode acontecer, mas maturidade não é transferida, é conquistada. Entenda isso, maturidade não é transferida, é conquistada. Você pode ter o meu conhecimento, eu posso compartilhar ele com você, mas maturidade é um esforço que você deve ter em obedecer a palavra de Deus, em se apaixonar por ela. Está na hora da igreja reagir. A natureza, a criação, os homens, o planeta espera a manifestação dos filhos de Deus. Já passou da hora. Meu irmão, o avivamento já começou. Se você ainda não percebeu isso, você está atrasado. Você precisa entrar nesse avivamento.
Você precisa fazer parte dele. E para fazer parte dele, você precisa estar comprometido, como nós dissemos hoje pela manhã. Você precisa tirar a espada da bainha. Maldito é aquele que retém a sua espada na bainha. Chegou a hora da sua armadura ser posta à prova. Ir para o combate. Chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus. Eu fiquei pensando, quanto é o tempo dessa maturidade? Aí eu me lembrei da parábola da figueira. O Senhor tinha uma vide. Uma vide é uma plantação de vinha, mas no meio da plantação de vinha tinha uma figueira. E aí ele foi lá no primeiro ano para pegar fruto da figueira, não tinha fruto. Ele volta o ano que vem, vai lá, procura fruto, não tem fruto. Ele volta o terceiro ano, procura fruto, não tem fruto. Ele chama o capataz, diz: arranca, porque está ocupando espaço inutilmente. O dono da vinde representa Deus. O capataz, o que cuida da vide, representa Jesus. Aí Jesus diz: não, Senhor, deixa estar, eu vou limpar a raiz, eu vou adubar, eu vou colocar remédio nessa raiz. Me dê mais um ano. E se no próximo ano o senhor vier e não der fruto, aí o senhor faz a sua vontade. Então eu fiquei pensando, sabe quanto tempo é o tempo da maturidade? 3 anos. Alguns, pela misericórdia de Deus, ele ainda dá mais um ano de lambujo. 4 anos. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você tem 3 anos de convertido e ainda não leu a Bíblia toda, você é um crente medíocre. Se você tem 3 anos de convertido e ainda não leu a Bíblia, ainda não tem uma visão do que Deus quer, deseja e realiza, sai dessa inércia. Como eu disse para você, eu não estou aqui para trazer conforto para você. Eu estou aqui para lhe incomodar você a sair da imaturidade para a maturidade. Não precisa começar do zero, não. Começa de onde você parou, para ficar mais fácil. Amém? Eu li até Salmo. Continua. Termina pelo menos a primeira. Algum tempo atrás eu dizia assim: deixa de ser medíocre, começa do zero de novo. Mas agora eu estou sendo mais... Você precisa crescer. Mas para crescer você tem que desejar. Você já desejou algo de todo o seu coração? Passar num concurso, conquistar um emprego, comprar um eletrodoméstico, um carro. Quando você está desejando de coração, o que é que você faz? Você se dedica? Dedica. Você deixa de sair para estudar, para poder passar naquela prova? Deixa. Você deixa de gastar dinheiro para poder trocar para o carro que você quer? Você deixa. Desejar envolve renúncia, gente. Desejar envolve renúncia. Crescer envolve renúncia. Então deseja de todo o coração, mas há uma promessa, há uma certeza, há uma convicção que a Bíblia diz: que todo aquele que me buscar de todo o seu coração, eu vou me deixar ser encontrado. Aleluia. Me buscar. Essa palavra que nos santifica, ela precisa causar uma mudança de dentro para fora. Algo tem que ser alterado dentro de você. A palavra começa a transformar você por dentro, e daqui a pouco vai se tornar visível externamente. E eu me lembro de uma experiência que eu tive lá em nossa casa. Elaine pediu para mim pintar um quarto. Eu demorei, não sou de demorar, né, amor? Eu demorei
Ela insistiu, até que eu disse, eu vou pintar o quarto. Comprei a tinta, e na hora de dissolver a tinta para poder pintar as paredes, precisava de um balde. Não tinha. Eu fui lá nos baldes da Elaine, do material de limpeza dela. Quando eu peguei o balde, ele, ei, pega meu balde, não, você vai sujar. Eu disse, não, fica tranquilo que eu vou lavar quando terminar. Você não vai. Eu digo, vou. Você não vai. Eu digo, vou. Por fim, ela me liberou, emprestou o balde. Eu fui, fiz a pintura. Terminou a pintura, eu fui para a área de serviço para limpar as ferramentas, lavar os pincéis, o rolo. E aí eu coloquei a mangueira dentro do balde para lavar o balde. Minha filha vem e diz, pai, tem alguém ali querendo falar com o senhor na porta? Eu fui, atendi, era um irmão, ele entrou. Falei, amor, vamos um café, tomamos um café, conversamos, ele foi embora. Eu fui, terminou a conversa, eu disse, vou tomar um banho. Fui tomar um banho, tomei banho, troquei de roupa, sentei na sala. Me lembrei, o balde. Eita, ele vai me matar, está lá sujo. Vou voltar lá e limpar. Quando eu cheguei lá, o balde estava limpo. Eu tinha esquecido a torneira, a mangueira dentro com a torneira ligada. Então começou a entrar água limpa. E à medida que entrava água limpa, o balde foi se enchendo, até transbordar. Quando ele transbordou, foi saindo água limpa e água suja. Água limpa e água suja, água limpa e água suja. Daqui a pouco a água suja começou a diminuir. E daqui a pouco, porque só entrava água limpa, daqui a pouco toda a água suja saiu. E começou a sair água limpa. Aleluia, glória a Deus. É isso que a palavra faz com você. Quando você se alimenta dela. Quando você ingere a palavra de Deus. Agora, o que está alimentando sua mente? Redes sociais? Canais de filmes? Não, eu não estou dizendo que essas coisas não pode usar. Eu só estou dizendo que você precisa dar prioridade à palavra de Deus. Esse tem que ser o primeiro alimento da sua mente. Esse tem que ser o primeiro alimento da sua mente. Para fazer essa transformação em você. Como eu disse, muitos querem ir para o profundo, mas não tem coragem de sair do raso. Você vai receber uma unção de coragem hoje, em nome de Jesus. Você vai saber que há um risco e um preço, mas você vai ter coragem de pagar. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ler a Bíblia e meditar nela, porque não é só ler, a gente lê, estuda, medita, memoriza e aplica. Presta atenção nesse processo: ler, estudar, meditar, memorizar e aplicar. Esse processo é o processo da transformação. O apóstolo Davi, o rei Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que quer dizer? Eu memorizei a tua palavra, eu guardei a tua palavra para que eu não peque contra ti. Você precisa memorizar as escrituras, o máximo que você puder. Eu procuro citar minhas referências de cor. Quero desenvolver, quero aprender mais da palavra de Deus e memorizá-la. No meu aplicativo bloco de notas eu tenho lá 52 versículos para memorizar. De vez em quando eu vou lá, clico, fico lá lendo aquele versículo. Essa transformação de dentro para fora, ela vai começar e vai irradiar ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor. Houve uma pesquisa feita por um instituto bíblico sobre o efeito da leitura da palavra de vida na vida dos cristãos, da palavra de Deus na vida de cristãos. E eles começaram a fazer essas pesquisas e eles fizeram o teste.
um número bem elevado de cristãos. Aqueles que leram a Bíblia somente uma vez, quase nada foi alterado na vida deles. Eu fiquei preocupado. Sabe aquele crente que só lê a Bíblia no domingo? Só lembra que tem Bíblia no domingo? No domingo de manhã, na hora de sair para o culto ou à noite, é aquela loucura. Onde é que está a Bíblia? Ele nem lembra onde ela está. Só lê no domingo. A mudança é insignificante. 2 vezes por semana, continua com o mesmo padrão, quase insignificante. Fiquei preocupado ainda, porque eu me lembrei, nem o culto, nem a palavra da célula. Porque tem crente que só pega na Bíblia no dia do culto e no dia da célula. Também não resolve. Insignificante. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia deu como que um pulso. Só um pulso. Pá. Por semana, desculpe. 3 vezes por semana. Obrigado, pastor. 3 vezes por semana. Só um pulso. Mas não permanente. Agora preste atenção, eles fizeram uma pesquisa, só queriam descobrir algo, mas descobriram algo extraordinário. 4 vezes por semana, o pico foi lá para cima e se manteve estabilizado. Pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana têm menos probabilidade de se envolver com adultério, pornografia, de maltratar o seu semelhante, de falar maledicência e fofoca. 4 vezes por semana. Se racionalmente falando, cientificamente falando, você lê a Bíblia 4 vezes por semana, algo tremendo acontece na sua vida. Imagina se você lê todo dia. Lá em Salmo capítulo 1 diz que é bem-aventurado, é feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado lá, uma palavra marcários que quer dizer, é uma palavra hebraica que quer dizer feliz dos felizes. Mas presta atenção, olha aqui para mim. Essa bem-aventurança está condicionada àquele que medita na minha lei de dia e de noite. Nós estamos acostumados, sabe? Nós somos hoje a geração fast food, que é tudo na hora. Nós estamos acostumados com uma geração que toma anabolizantes espirituais. Eles querem crescer espiritualmente só com uma unção de um profeta, de um pastor. Desenvolve teus músculos espirituais, cristão. Estuda a palavra de Deus, medita nela. Tenha compromisso com a palavra de Deus, se apaixone por ela. Essa paixão é dada por Deus. Sabe? É louco o homem que negligencia a palavra de Deus. E é pecador aquele que a contraria. Por que é loucura? Imagina. Porque você negligenciar a palavra de Deus é como se você estivesse dizendo: eu não quero ouvir Deus. Então você vai ouvir outras vozes. Você vai ser guiado pelas opiniões dos outros e pelos seus conceitos e preconceitos. Nós não estamos aqui para ser guiados nem pelo que eu acho certo, nem pelo que o mundo acha certo. Eu estou aqui para ser guiado pela vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando eu falei: rogo-vos que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sua mente tem que ser alimentada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, de acordo com a versão, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Não é agradável ao seu ponto de vista, é agradável a Deus. Amém? Então analise. Se o que você está vivendo hoje não é bom, nem agradável, nem perfeito, desconfie que você está vivendo é a sua vontade e não a vontade de Deus. Desconfie. E mude, porque há uma recompensa para quem busca a palavra de Deus. É bem-aventurado aquele que busca, é livre aquele que busca, é santificado aquele que busca. Há várias promessas, algumas delas eu estou mencionando para você hoje aqui. Há uma recompensa para quem busca, para quem examina as Escrituras. E se não bastasse tudo isso, ainda temos um comando de Jesus. Em João, capítulo 5, versículo 39. Não sei como está na NVI, põe aí para mim. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Na revista Corrigida e Fiel, diz assim: examinai, é um imperativo, uma ordem de Jesus. Examinai as Escrituras, por dois motivos: porque são elas que definem as fontes da vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não precisava de mais nenhum motivo para ler as Escrituras, simplesmente porque é uma ordem de Jesus. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Me responda, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Sabe, Jesus disse uma vez para certo grupo de homens: você é servo daquele a quem você obedece. Se é Jesus, aonde há a honra dele? Não estou aqui para lhe trazer conforto. Estou aqui para lhe levar a uma decisão de crescimento. Eu queria estar pregando como alcançar os confins da terra, mas ainda precisamos de filhos rúrios para chegar lá. Estamos atrasados. Devíamos estar pregando sobre o impacto que nós devemos fazer na sociedade, e não o impacto que a sociedade causa em nós. É isso que nós estamos tentando. Estamos lutando para que a sociedade não nos transforme, quando na verdade nós devíamos estar transformando a sociedade. Examinar as Escrituras. E quando nós examinamos as Escrituras, uma formação bíblica, ela gera em nós, em primeiro lugar, uma visão correta do que precisamos fazer. Sabe, quando você lê as Escrituras, a sua perspectiva do mundo é alterada. A sua perspectiva dos relacionamentos é alterada. Quando você lê as Escrituras, algo acontece dentro de você. Lembra da pesquisa? 4 vezes por semana algo vai ser alterado. Então aceite esse desafio pelo menos 4 vezes por semana. Se você não consegue ler um capítulo da Bíblia, leia 10 versículos. Se você consegue ler 10, leia pelo menos um. Deixe de ser preguiçoso, eu espero. Só um é para crente preguiçoso, né? Mas também não precisa ler 10. Se você nunca leu, né? Começar a ler 10, você não vai conseguir. Mas leia pelo menos um versículo da Bíblia. Começa por João, por Hebreus. Hebreus é um livro de confrontação. Sei lá, amadureça. Não vai amadurecer se não houver esforço. Porque maturidade, como eu disse, eu volto a frisar, não se transfere. Unção eu posso transferir, maturidade não. Maturidade é alcançada, é conquistada. Há uma palavra no Novo Testamento que é importante para nós: alcançar. Nós precisamos alcançar o nível da varonilidade de Cristo Jesus. Nós precisamos alcançar o status de noiva. Nós precisamos alcançar o status de estar nas bodas do Cordeiro.
E não se alcança algo sem esforço. É necessário para alcançar essa visão correta do que você precisa fazer para amadurecer. Sabe, tem algumas cartas da Bíblia que foram escritas só para maturidade. Você quer crescer em maturidade? Se concentra nas cartas gerais. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Se concentra nessas cartas. O propósito dessas cartas era levar a igreja à maturidade. Alcançar a maturidade. Eu fico assim, eufórico quando eu estudo essas cartas. Acabei de ministrar elas lá no curso de obreiros. São as cartas gerais. Quer alcançar a maturidade, quer mudar a visão, você precisa ter uma formação bíblica e prática. Uma formação bíblica também gera fé, porque é através da palavra de Deus que a sua fé vai ser aumentada. Você vai perceber o que precisa fazer e você vai saber que é possível fazer. Não só por causa dos testemunhos de fé, dos heróis da fé, daquela lista de Hebreus 11, que diz: homens dos quais o mundo não era digno. Já pensou fazer parte dessa lista? Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Que título! Não só por causa desses heróis da fé, mas a sua fé vai crescer, porque você vai estar alicerçado na verdade. O milagre pode incentivar a tua fé, mas é a Bíblia que vai manter ela acesa, porque traz convicção. A maioria de nós não tem convicções bem plantadas, porque tem uma vida muito fraca de leitura da palavra de Deus. Uma formação bíblica vai gerar coragem em você. Lá em Mateus, em Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 30. Não sei se até o 30, mas do 25 em diante. Jesus está falando sobre discipulado. E ele diz assim: quem não rejeitar pai e mãe por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Palavra dura, de compromisso. Aí no meio dessa palavra ele insere duas metáforas, dois ensinamentos. Ele diz: olha, qual é de vocês, qual é o homem que vai construir uma torre, um prédio, e não calcula primeiro para saber se tem como começar e terminar, para que ele não seja envergonhado? De vez em quando eu passo ali na Benedito Leite com Alagoas. Tem um prédio lá que nunca parou, nunca terminou. Está lá, só o esqueleto. Começou e não pôde terminar. Uma vergonha. Aí ele diz: qual é o rei que indo à guerra não calcula bem se com 1000 pode ir contra o inimigo que vem contra ele com 10.000? Porque se calcular bem se pode vencê-los, ele vai fazer uma proposta de paz. Assim é todo aquele que quer ser meu discípulo. Então, custa caro, porque construir uma torre custa caro, e ir à guerra é perigoso. Se você quer ter uma vida transformada pela palavra, saiba disso: custa caro e é perigoso, mas vale a pena. Aleluia. Porque você vai se tornar não só mais do que vencedor, mas vai ser encontrado fiel por Deus. Ele traz uma recompensa para você.
Ele traz uma recompensa para você. Na busca por esse crescimento, na busca da maturidade, você está disposto a permitir que o Espírito Santo de Deus, através da palavra da verdade, lhe revele a verdade a respeito de você mesmo? Eu vi uma frase em um lugar, eu anotei ela, que você se conhece melhor lendo a Bíblia do que se olhando no espelho. Você se conhece melhor lendo a Bíblia do que se olhando no espelho. Lembrei de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, né? Não enganeis a vós mesmos. Não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. E aí Tiago diz que o homem que é ouvinte e não é praticante, ele compara um homem que se olha no espelho, contempla a sua fisionomia, sai e logo se esquece de como é. Sabe por quê? Porque o cristão, preste atenção, o cristão, ele não é conhecido pela sua fisionomia. O cristão é conhecido pelo seu caráter. Não é a sua fisionomia que será lembrada. Será o seu caráter que será lembrado. Da imaturidade à maturidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra aqui é theopneusto, uma palavra só, que juntou Deus e inspiração ou respiração. Seria mais ou menos assim: a palavra de Deus é Deus respira, ou Deus inspira. Eu me lembrei do fôlego da vida que Deus soprou no homem. E ela é apta, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o poder da palavra. Essa é uma prioridade da minha vida: examinar as Escrituras e ensinar. E nessa noite eu estou lutando aqui para lhe transferir essa paixão, mas permanecer nela, essa é uma decisão sua. Eu posso lhe empurrar, se pudesse bater eu também batia. Mas quem resolve permanecer é você. Não basta saber, não basta conhecer a palavra, você tem que obedecer. E aí você será tremendamente abençoado. Porque Deus quer, Deus deseja que você cresça. Se Ele tiver que escolher entre o seu conforto e o seu crescimento, não tenha dúvida, Deus vai escolher o seu crescimento. E talvez alguns momentos difíceis, se não for colheita, se for prova. Um dia desse alguém chegou para mim e disse: pastor, eu estou passando por uma prova. Aí eu perguntei assim: meu filho, é prova ou é colheita? Colheita é resultado das nossas decisões. Prova é quando a nossa fé está sendo provada para levar você a um novo nível. Amém? Eu profetizo que você será aprovado em nome de Jesus.
você será aprovado em nome de Jesus. Alguns de vocês estão dizendo assim, mas por que isso está acontecendo comigo? É porque Deus quer te levar. Você não sabe, não tem pecado escondido, tá, não tem. Por que Deus? O que está acontecendo? Deus quer te levar a um outro nível. Deus quer te levar a um outro nível. Ele quer mudar você de lugar. Lugar espiritual. Eu estou falando. Eu estou falando de um lugar de imaturidade. Ele quer levar você a um novo nível. E se você for fiel nesse tempo que você está passando agora, Ele vai lhe entregar riquezas eternas. Preste atenção. Ele mesmo declarou isso em sua palavra. Ele diz, porque se você não for fiel nas coisas humanas, dos homens, quem vai lhe confiar as eternas? Disse Jesus. Quando ele falou de ser fiel no pouco e sobre o muito será colocado. Ele falou que a fidelidade no humano, naquilo que é natural. Se você no natural não pode ser fiel a Deus 4 vezes por semana em ler a Bíblia, como é que você quer que Ele lhe entregue riquezas espirituais eternas? Por que, eu pergunto, por que Ele lhe entregaria isso? Não há ninguém aqui que não possa alcançar esse nível. Todos somos capazes de amadurecer. Alguns, é verdade, vão levar mais tempo. Outros vão mais rápido. Mas eu estou liberando uma unção de aceleração nesse dia. O que você levaria 6 meses, 6 anos, você vai levar 6 semanas. Agora não leia a Bíblia para tu ver se tu alcança. Alcança não. Essa promessa não é, vou transferir algo para vocês. Não, você tem que conquistá-la. Se você fizer isso, você vai avançar na sua jornada com Cristo, em uma dimensão que todos vão ficar admirados. Deixa de ler a Bíblia um dia, você percebe. Deixa de ler a Bíblia 4 dias, todo mundo percebe. Não presta para nada. Só dá conselho besta. Só compartilha mensagens improdutivas e carnais. Seja sábio. Não compartilhe qualquer coisa. Se não tiver uma palavra, um poder de Deus, compartilha não. Eu sei que tem algumas coisas que nós compartilhamos por ser verdade e por apontar uma circunstância que nós estamos no país. Verifique se é verdade. Se não tiver certeza, não compartilhe. Mas se tiver, ok. Mas põe um texto bíblico. Põe uma palavra de reflexão. Agora, se você não tem óleo, como é que vai compartilhar? Você quer ser homem e mulher de Deus? Você precisa estar comprometido com a palavra de Deus. Não só envolvido, comprometido. Amém?